No ano encerraremos então a nossa unidade sobre o golpe e a ditadura civil-militar no Brasil. Então, nas aulas passadas, nós começamos a perceber então a questão econômica fazendo a diferença nesse período do governo militar, com o tal do milagre econômico que se mostrou falho no seu final e que gerou uma grande insatisfação da classe média, da classe alta que apoiava este regime. Somado a tudo isso é o acirramento da repressão sobre a oposição com o uso de grande violência, de tortura por parte dos militares. E aí, então, claro que isso vai enfraquecer os governos militares, obrigando os militares, então, a iniciar um processo de redemocratização. E é isso que nós vamos estudar na aula de hoje. A abertura política com os governos do Ernesto Geisel e o do João Batista Figueiredo. Bem, quando o presidente Médici sai, ao encerrar o seu mandato, entra então o general Ernesto Geisel. O Geisel já sabia que o regime militar estava em esgotamento, estava num processo de enfraquecimento e anuncia então um processo de início de redemocratização, um processo para passagem do poder dos militares para os civis. No entanto, esta reabertura democrática seria conduzida pela própria Forças Armadas. Portanto, teria que ser de acordo com os interesses, com os gostos dos militares, tá certo? Senão, nada feito. E aí o governo do Geisel vai ser um governo misto, com medidas liberalizantes, direcionando para a redemocratização, mas também com medidas autoritárias típicas de uma ditadura militar. E aí um dos pontos importantes desse período, que talvez seja até inclusive um ponto até de virada, vai ser o ano de 1975, quando o jornalista Vladimir Herzog, que era chefe do jornalismo da TV Cultura, a TV Cultura que existe até hoje, foi torturado e assassinado. Então ele foi chamado para prestar um esclarecimento e nunca mais saiu dessa conversa com os seus entrevistados. A versão oficial que vai sair é que ele ali preso, detido, teria cometido suicídio. Mas é claro que essa versão depois vai ser derrubada por terra porque não fazia o menor sentido. Então o Vladimir Herzog era um sujeito muito ativo, era conhecido da mídia, porque tinha um cargo importante, e de repente, ao ir lá prestar um esclarecimento, aparece morto. E aí, é claro que essa conversa de suicídio não colou muito. E a prova como vocês poderão ver a seguir, está aqui na imagem que muitos livros aí estampam do Vladimir Herzog enforcado. Então, esta cena disseram que ele haveria cometido suicídio, mas o que derruba a tese do suicídio por terra é que, vejam, ele está numa altura relativamente baixa com as suas pernas dobradas no chão. Então, quem comete suicídio por enforcamento, como está aqui, isso aqui é simplesmente impossível, porque quando o sujeito é morto desta maneira, é porque o próprio peso do corpo faz com que ele seja asfixiado pela corda. No jeito que está aqui, bastava ele ficar de pé, não faz o menor sentido. E para se matar dessa forma, ele teria que fazer força para baixo, que é algo que é anti-instintivo, tá certo? Mesmo que alguém queira morrer dessa forma, não vai conseguir, porque o próprio instinto não permite que a pessoa force, se auto-asfixie, não existe essa possibilidade. Então, claro, que ficou evidente que ele foi assassinado e depois tentaram forjar um suicídio. E como, às vezes, por parte de muitos daquele momento, dos torturadores, dos militares, a inteligência não fosse a maior das qualidades, eles então não pensaram nessas possibilidades, o que ficou muito gritante, o homicídio, o assassinato com uma tentativa de disfarçar o suicídio, com o suicídio. Neste mesmo ano, em 1975, um operário chamado Manuel Fiel Filho também foi torturado e assassinado, gerando uma forte pressão, e aí, também no sentido de redemocratizar, vai acabar a censura à imprensa. Bem, somado a tudo isso, a possibilidade da imprensa fazer as denúncias e essas mortes que vão se tornar públicas vai gerar fortes repercussões.
o governo vai ser pressionado e terá que tomar medidas contra membros do próprio exército por conta dessas torturas, para tentar acalmar a opinião pública, porque a coisa vai virar um turbilhão diante dessas situações. E houve eleições para o Congresso e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, elegeu mais de 1/3 dos senadores. A quantidade de representantes de oposição começa a aumentar. O governo, para tentar impedir a maioria dos votos do MDB nas eleições municipais de 76, vai criar a chamada Lei Falcão, que limitava o tempo de propaganda na TV para prejudicar a oposição. Vejam que, embora eles estão propondo uma redemocratização, ainda estão com medidas antidemocráticas, certo? A ditadura ainda está a todo vapor. E com isso, com a Lei Falcão, limitando o tempo de propaganda da televisão, era para tentar segurar o crescimento da oposição por meios legais. Então, eles não querem dar na cara que estão proibindo a expressão da oposição, mas aí criam subterfúgio, criam mecanismos para fazer isso de forma que, diante da lei, parece ser legal. Vão lançar também o pacote de abril, isso em 1977, que é basicamente o seguinte: para aprovar uma medida no Congresso Nacional, precisaria de maioria simples, ou seja, do número de pessoas que estão participando do voto, da votação naquele dia no Congresso, por uma lei qualquer, bastava ver, então se tivessem lá 60 deputados, por exemplo, bastava 31 votos favoráveis então para que a medida fosse aprovada, ou seja, metade mais um. Então metade do quórum mais um para aprovar as medidas. O governo, então, para garantir a maioria no Congresso, na futura eleição indireta, porque vocês sabem que nós estamos falando aqui o tempo todo de sucessão de militares, mas por que acontece desses militares continuar no poder? Porque a eleição para presidente é indireta, quem escolhe é o Congresso. E o Congresso ele é manipulado pelos militares, porque sempre tem maioria. Só que agora, de 75 em diante, o número de representantes da oposição aumentou e o número de representantes dos militares diminuiu. Então poderia colocar em risco as futuras eleições para presidente, essas eleições indiretas, certo? Então o governo cria esses mecanismos para tentar a maioria no Congresso sempre, não só de representante, mas também na aprovação das propostas apresentadas ali. Então aquela lei que eu disse que mudou anteriormente, que bastava maioria simples para aprovar uma medida, valeria também para esse caso aqui das eleições indiretas. Em 79 vai assumir então o João Batista Figueiredo, sai o Geisel e entra o João Batista Figueiredo, com a missão de continuar o processo de abertura. E aí ele vai aprovar a famosa lei da anistia, que se fala nela até hoje, que é basicamente o seguinte: perdoava os crimes cometidos durante o regime militar. A questão que é muito debatida, que em outros países não aconteceu, mas no Brasil aconteceu, é que a lei da anistia ela foi uma via de mão dupla, ou seja, ela perdoava os crimes cometidos por aqueles que foram perseguidos na ditadura, como, por exemplo, os grupos que formaram guerrilhas, que cometeram crimes para tentar levantar dinheiro para combater o governo e tudo mais, grupos que foi considerado pelo governo como grupo terrorista e tudo mais. Essas pessoas ganharam o perdão. Mas, por outro lado, os torturadores também, certo? O que aconteceu em outros países vizinhos, como, por exemplo, Argentina, Chile, Uruguai? Vão encarar as pessoas que foram perseguidas e que, às vezes, até montaram grupos de guerrilha e tudo mais. Essas pessoas foram vítimas de um governo, aliás, porque eles eram cidadãos se defendendo do Estado. Portanto, não haveria que essa anistia ela já era óbvia por parte deles. Agora, por parte dos torturadores, não haveria anistia porque eles eram representantes do Estado. Mas no Brasil, para tentar evitar maiores conflitos e acabar logo com a situação, aceitar essa lei da anistia, de forma que esses torturadores, e muitos deles muito famosos inclusive, acabaram saindo em liberdade com nada, nenhuma acusação sobre eles, e seguiu a vida normal, pessoas que eram publicamente conhecidas por ser torturadores. Aliás, eles se vangloriavam, se enalteciam por ter sido torturadores, tá certo? Bem, vai tentar também realizar algumas reformas políticas, como, por exemplo, colocando fim ao bipartidarismo, que nós vimos que nós tínhamos a Arena e o MDB.
A Arena vai se transformar no Partido Democrático Social, PDS, com a liderança do José Sarney, essa figura política que até hoje de vez em quando aparece por aí. O MDB, que era o partido da oposição, vai se transformar no PMDB, o Partido Democrático Brasileiro, que hoje voltou a ser MDB de novo, tá certo? Então nós estamos falando do mesmo partido, que era liderado pelo Ulisses Guimarães, uma figura política muito conhecida, que nós falaremos dele mais adiante. E surgiu partidos novos, porque o Arena e o MDB já existiam, então ele só transformou o nome. Vai surgir o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, com uma orientação mais populista. Vai ter o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, liderado pelo Leonel Brizola, que também é uma outra figura muito conhecida daquele momento, e o Partido dos Trabalhadores, o PT, liderado pelo Luiz Inácio Lula da Silva. Então esses partidos nascem com o fim da ditadura militar. A crise econômica vai chegar ao seu ápice, no seu pior momento. Os investimentos estrangeiros e a produção industrial vão diminuir consideravelmente. Vai elevar o desemprego e a inflação, e vocês já viram em momentos anteriores que eu já disse e repeti isso várias vezes. Desemprego e inflação é sinônimo de crise profunda e muito difícil de se recuperar. Isso vai aumentar a pressão sobre o governo, porque, é claro, a situação econômica vai ser considerada culpa do governo, afinal de contas eles estão há 2 décadas no poder, então claro que eles são responsáveis por isso. E aí o governo militar se enfraquece consideravelmente, fazendo então com que eles sejam substituídos por um governo civil. Mas essa transição para um governo civil não vai ser conforme o esperado pela maioria da população. Ela vai ser de novo por um voto indireto, com pessoas que foram colocadas lá de acordo com os gostos dos militares. Até que depois, finalmente, o Brasil consegue se livrar efetivamente do governo militar. Até que chegamos nos dias de hoje, que nós temos de novo, embora não seja uma ditadura, temos um número imenso de militares no poder. Mas isso é assunto para aulas futuras.